My name is Bond. James Bond. Vivian Trias não era James Bond. O primeiro filme de James Bond teve a sua estreia no ano de 1962, ou seja, um ano após Trias ter começado a se encontrar regularmente com o oficial do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco em Montevideo. Durante todo o período de colaboração, até o ano de 1977, foram mais de 300 desses encontros. Enquanto os oficiais condutores eram substituídos depois de alguns anos, Trias continuava o mesmo, só que mais experiente e cada vez melhor avaliado por seus oficiais condutores da Tchecoslováquia comunista. James Bond é uma ficção do cinema. Trias era real. Trias tinha baixa estatura, inclusive era levemente obeso, usava óculos do tipo intelectual e tinha problemas de saúde. É certo que não usava armas de fogo nem outros tipos de acessórios de espionagem presentes nos filmes de Bond. Não participou de duelos, não saltava e corria como um leopardo, não detonava explosivos, mas, ainda assim, era um espião competente e também perigoso. Suas armas eram uma máquina de escrever, seus inúmeros livros, capacidade de organização, seus círculos sociais com tal influência que alcançava os mais altos níveis da política não somente uruguaia, sua posição estratégica na América Latina e a sua lealdade para com os seus chefes de Praga. A central do Serviço de Inteligência da STB demonstrou gratidão, premiava materialmente ao seu agente e, após o golpe militar do Uruguai em 1973, para o caso de problemas, ofereceu assistência a ele e a sua família, o que ao final não foi necessário. Não era à toa que a STB o considerava seu melhor espião em toda a América Latina. Mesmo tendo sido preso por 2 vezes, não entregou ninguém. Durante os 16 anos que esteve em contato com o Serviço de Inteligência Estrangeiro, seguiu sendo um colaborador secreto. Em nosso filme anterior, prometemos que iríamos nos concentrar nos detalhes de 2 das muitas operações que o agente Rios executou durante os vários anos de sua colaboração com a STB. Uma delas tinha como alvo o Brasil e a outra o Peru. Apesar de o agente Rios ser uruguaio e de ter atuado principalmente no território do seu próprio país, durante a realização das operações planejadas na Praga comunista, foi capaz de influenciar toda a América Latina e o alcance dessas operações começou a ser inclusive mais amplo. Foi esse nível de eficiência que fez dele um agente de grande valor para a STB. Antes do seu efetivo recrutamento, quando ainda era o figurante de codinome Rios, que trabalhava em Montevideo, executou no ano de 1964 ações que lhe foram designadas pelo Serviço de Inteligência da STB, as quais tinham como objetivo caluniar os Estados Unidos da América e o regime militar brasileiro, que havia tomado poder no Brasil no dia 1º de abril de 1964, depondo o presidente João Goulart. No meio de abril daquele ano, Rios, que então era somente um figurante e ainda não era agente recrutado, atingiu os fins almejados pela STB e foi recompensado com $200, ou seja, publicação de textos segundo as diretrizes de seu oficial condutor na Tchecoslováquia. A primeira operação chamava-se A.O. Rahot, que significa estrondo. A central, que conhecia a predisposição do figurante Rios em colaborar com o oficial da STB que atuava em Montevideo, sob uma cobertura diplomática, decidiu aproveitar Trias para apoiar as forças progressistas do Brasil após o golpe militar. Para alcançar esse objetivo, a STB usou Trias e este, por sua vez, usou o seu colega Carlos Machado, que na época era um jovem jornalista e escritor. Ou seja, Machado, então, não sabia que havia sido usado como uma ferramenta do Serviço de Inteligência Comunista, mas Vivian Trias sabia disso muito bem. Para ser mais exato, podemos acrescentar que Carlos Machado, anos mais tarde em 1976 na Argentina, seria recrutado por Rios sob falsa bandeira. Isso significa que, de fato, tornou-se um agente da STB, apesar de Trias o ter convencido de que trabalharia em prol do Partido Socialista do Uruguai. Vale a pena acrescentar que, assim como o agente Rios, Machado, que tinha o codinome médio, número de registro 46613, foi passado para a KGB em 1978, mas essa já é uma outra história. A Operação Ativa Rahot foi planejada em Praga em abril de 1964, imediatamente após o golpe militar no Brasil, ou seja, ainda na época que os comunistas acreditavam que o presidente deposto João Goulart poderia retomar a presidência. Segundo os planos, a operação seria realizada a partir do Uruguai com
com a ajuda de Rios. As diretrizes de Praga, elaboradas pelo primeiro diretorado, Serviço de Inteligência da STB, também determinaram que o jornal Época é o que melhor serviria para isso. A Residentura em Montevideo recebeu a ordem de garantir a publicação de uma forma que mais chamasse atenção sobre a revelação da verdade sobre o golpe. Neste caso, esta revelação da verdade significava a versão inventada em Praga, ou seja, tratava-se da campanha de desinformação. A Central do Serviço de Inteligência em Praga investiu na operação $3.000. Já em 16 de abril de 1964, o camarada Vlasak informava Praga desde Montevideo que a Operação Ativa Arahot foi realizada. Podemos ler no relatório que Rios conseguiu fazer o seguinte: no jornal Época, de 14 de abril, foi publicado um artigo com teses enviadas pela Central com um enquadramento gráfico que chama muito a atenção. Foi escrito pelo redator da seção internacional, Carlos Machado, sob o controle de Rios. No ponto C foi escrito: no dia 15 de abril, Lujan Molins viajará para Rivera com 100 unidades. Irá até Livramento, uma cidade, e os entregará para a pessoa de ligação de Prestes, Julião e Brizola, os quais oferecem a garantia de que a notícia será aproveitada. Este ponto era a realização da tarefa da Central, que consistia em que a informação impressa no Uruguai deveria rapidamente chegar ao Brasil, onde se esperava que causasse a agitação da opinião pública ou que apoiaria os políticos de esquerda neutralizados pelas Forças Armadas. No ponto D, o residente Vlasak informou que no dia 16 de abril, Rios enviará o artigo da Época, que foi colocado entre alguns jornais burgueses locais, para 18 endereços de importantes intelectuais nacionalistas no Brasil. Os endereços dessas pessoas, Rios adquiriu de socialistas de uma associação de amizade Brasil-Uruguaia. No ponto D, o residente Vlasak informou que no dia 16 de abril, Rios enviará o artigo da Época, que foi colocado entre alguns jornais burgueses locais, para 18 endereços de importantes intelectuais nacionalistas no Brasil. Os endereços dessas pessoas, Rios adquiriu de socialistas de uma associação de amizade brasileiro-uruguaia. Assim foi feito um esforço na realização de uma camuflagem primitiva para enganar a censura brasileira, que então ainda não funcionava de maneira eficiente. Um outro documento do arquivo ABS, procedente da pasta de Rios, diz que o mencionado artigo foi considerado como muito bom por Goulart, que então já se encontrava no exílio no Uruguai. Em um seguinte relatório da avaliação da AO Rahot, foi registrado que a Residentura em Montevideo gastou na operação 2.000 pesos e mais $100 americanos como prêmio para Rios. Graças a um outro relatório, podemos saber como foi que o artigo realmente foi escrito. O autor foi Carlos Machado, assinado com as iniciais CM, que nessa época era redator do jornal Época e, que também é muito interessante, também era professor de História no Liceu em Las Piedras, ou seja, na mesma cidade que Trias lecionava. Escreveu o mencionado texto sob a orientação de Rios, enquanto que este, como já sabemos, recebia os temas de seu oficial condutor. Sem dúvidas, um verdadeiro exemplo de jornalismo independente da esquerda. Mas afinal, o que foi que Carlos Machado escreveu, de acordo com o que ditara seu velho amigo? No texto intitulado Como se forjou o golpe, Brasil, uma história de infâmia, apresentou uma tese totalmente absurda, sem nenhuma confirmação nas fontes históricas, inclusive naquelas de esquerda, mas que poderiam potencialmente cumprir um papel importante como uma desinformação bem executada. Como organizadores principais, ele apontou, ou melhor, a STB apontou o dedo para os Estados Unidos da América e para o embaixador Mann. Os americanos teriam preparado um plano diabólico para prejudicar o Brasil e, temendo um fortalecimento político do presidente Goulart, foi posto em prática o golpe de Estado. Goulart, segundo o texto, possuía um vasto apoio das massas populares pelas reformas que realizou, e este apoio crescia cada vez mais. O rumo que o golpe de fato havia tomado, sem derramamento de sangue, representava uma prova escandalosa contra a mentira de Machado. Em relação aos gastos desta operação, vale a pena observar que também foi levado em conta uma pessoa com o nome de Lujan Molins, que garantiu a distribuição do jornal uruguaio para o Brasil. Molins era então um estudante de direito em Montevideo, líder da Juventude Socialista e membro do Comitê Central do Partido Socialista. Foi justamente Molins que possibilitou a distribuição de 100 unidades do jornal com o artigo para o Brasil, para que fosse recebido pelo pessoal de Prestes, Julião e Brizola. Foi aproveitado o fato de que o chefe da Juventude Socialista vinha da cidade de Rivera, para onde ia às vezes visitar os seus pais. A casa deles estava localizada exatamente a 12 metros da fronteira, ou seja, não houve nenhum problema para contrabandear a desinformação para a cidade brasileira de Livramento, que juntamente com Rivera
formava de fato uma só cidade. A viagem de ida e volta de Molins até a fronteira foi financiada por Rios com dinheiro tchecoslovaco. Também foi necessário lhe garantir uma certa quantia como prêmio, pois Molins perdeu alguns dias de aula e, por causa disso, a escola lhe cortou uma parte da bolsa de estudos. A STB lhe compensou esta perda por intermédio de Trias. Sendo assim, nem Machado nem Molins sabiam que estavam participando de uma operação inventada e financiada pelo Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia comunista. Somente sabiam disso Vivian Trias e seu coordenador, ou seja, seu oficial condutor, assim como a central da STB em Praga. O residente do Serviço de Inteligência Tchecoslovaco da STB em Montevideo, Vlasak, avaliou como sendo de alto nível a participação de Rios após a execução das tarefas. Observou que ele demonstrou iniciativa no uso de suas próprias propostas para o aproveitamento máximo do artigo. Não fez nenhum tipo de pergunta indiscreta sobre a origem das informações, se eram confiáveis, etc. Inclusive, em nenhum momento duvidou da veracidade das notícias. Ou seja, no jornal Época saiu exatamente aquilo que o Serviço de Inteligência Comunista desejava e os executores das tarefas uruguaios fizeram exatamente aquilo que era preciso, sem nenhum tipo de questionamentos ou objeções. Encontramos um outro documento da STB elaborado pela Seção 8, ou seja, a seção da STB responsável pela desinformação e pelas operações ativas do Diretorado 1. Trata-se de uma análise de 1º de julho de 1964, na qual foram descritas todas as operações importantes do primeiro semestre daquele ano, inclusive das operações Rahot e Toro. As intenções da Operação Rahot no documento foram caracterizadas da seguinte maneira: operação ativa que tem como objetivo desmascarar a intromissão dos Estados Unidos da América e a influência decisiva dos Estados Unidos da América na realização do golpe no Brasil, com o objetivo de influenciar os acontecimentos no Brasil e causar divisão e desestabilização das forças reacionárias. Ou seja, em outras palavras, tratava-se de jogar a culpa do golpe nos Estados Unidos da América e de enfraquecer os militares. Algumas linhas abaixo foi escrito que, apesar desta operação ter sido realizada com sucesso, não foi possível alcançar completamente o objetivo almejado, pois, enquanto isso, o golpe alcançou a vitória e isso impossibilitou qualquer tipo de resistência das forças progressistas. Notemos que a STB ficou surpresa com o golpe, e quando foram analisadas detalhadamente as circunstâncias relacionadas com o golpe, a STB chegou à conclusão de que os Estados Unidos, é verdade, aceitaram e demonstraram apoio ao novo governo, mas não tiveram participação ativa nas preparações nem na execução deste golpe. Essas conclusões eram secretas, pois eram contrárias às teses anunciadas nas operações ativas e na linha oficial dos comunistas tchecoslovacos, para os quais todo o mal do mundo vinha, é claro, dos Estados Unidos da América. Mas voltando a Rios, façamos um resumo. Um conhecido pensador e colunista recebe de seu amigo, que vinha do outro lado da cortina de ferro, as teses para um artigo. Recebe uma quantia relativamente alta de dinheiro para que o texto, de acordo com as teses, apareça no jornal no qual esse dito pensador possui influência para ditar o que será publicado. Com facilidade, certamente usando de sua autoridade, convence o seu conhecido para que este escreva um artigo que contenha as teses fornecidas. Teses elaboradas por especialistas da desinformação. O jovem e talentoso redator assim o fez. Escreve aquilo que lhe é ditado e assina com as próprias iniciais. Nessa época, Vivian Trias ainda não era um agente. Para que a ação tivesse o efeito desejado, ele próprio planeja e executa a entrega do texto. Para fazer o trabalho sujo, ele encontra mais uma pessoa jovem e inocente. E Trias recebe por tudo isso e fica animado para os próximos trabalhos. Vlasak fica tão satisfeito com a eficiência e com a postura de Rios que propõe para a Central do Serviço de Inteligência a participação desse figurante em outra operação ativa, a Operação Toro, novamente com a participação do inconsciente redator Carlos Machado. Trata-se da operação no Brasil conhecida através do relato do oficial tchecoslovaco desertor do Serviço de Inteligência, Ladislav Bittman. A publicação dessa desinformação no Uruguai ocorreu no dia 20 de maio de 1964 no jornal Época, e o comentário da fotocópia do boletim da UCIS preparado pela STB foi escrito, é claro, pelo infalível Carlos Machado. Assim como na operação anterior, a fonte foi o seu bom colega de confiança, Vivian Trias, para o qual o oficial tchecoslovaco da inteligência passara toda a tese. E novamente em troca de dólares americanos. Pouco tempo após estas operações, Rios foi recrutado e não podia mais ter nenhuma dúvida de que estava se encontrando com um oficial do serviço de inteligência de um país comunista, que simplesmente lhe designava tarefas para execução, pelas quais posteriormente lhe pagava, e não mudou o seu comportamento. Muito pelo contrário, com o passar do tempo, tornou-se o melhor agente da STB na América Latina.
As possibilidades do agente Rios, graças ao seu prestígio e contatos extensos, não limitaram-se somente ao Uruguai ou Brasil. É possível afirmar que a STB, através de sua ajuda, atuava em todo o continente sul-americano. Um bom exemplo dessa influência é a Operação Ativa Inca. A central em Praga planejou a ação em julho de 1969, mas, por causa da situação do agente, a sua execução foi adiada. Trias, pois, estava então na prisão, da qual saiu no dia 8 de setembro de 69. Em novembro de 1969, a Central do Serviço de Inteligência sugeriu para que a operação planejada fosse reativada. Ficou decidido que, no âmbito dessa operação, o agente Rios, como se fosse um James Bond, tornar-se-ia bem mais móvel e faria uma viagem. Praga queria que ele visitasse o Peru e o Chile. O objetivo dessa viagem seria a coleta de material, por ele, para um novo livro e também fazer novos contatos com pessoas que pudessem ser interessantes para a STB. A inteligência tchecoslováquia planejou abrir uma residentura no Peru e desejava obter as primeiras dicas de pessoas que pudessem ser potencialmente úteis. Rios concordou sem problemas, principalmente porque, para a realização de uma viagem de cerca de 20 dias, a STB lhe daria $800 americanos. Foi detalhadamente instruído pelo espião tchecoslovaco sobre quais eram os principais objetivos desta operação. 1. Adquirir material para um livro. 2. Conhecer as visões da esquerda no Chile e no Peru. Aqui tratava-se principalmente sobre questões relacionadas com o Congresso de Partidos Socialistas da América Latina na Costa Rica. 3. Recebeu tarefas de inteligência relacionadas com o Peru. 4. Apontar pessoas que fossem apropriadas para o aproveitamento posterior pelo Serviço de Inteligência da STB. 5. Tarefas de inteligência em geral, por exemplo, questões referentes à relação de pessoas destes países quanto aos países socialistas, notícias sobre a influência da China, relações para com Cuba, etc. Rios viajou junto com a sua família, pois isso servia melhor para a legalização de uma viagem como essa, mas a central em Praga, apesar da sugestão da residentura, não concordou que a STB pagasse também a viagem da esposa e do filho de Trias. A STB não possuía os recursos da KGB ou da CIA, e Praga tomava muito cuidado com os gastos. Sendo assim, Rios, juntamente com toda a família, decolou para Santiago do Chile em 6 de março de 1970 e posteriormente para Lima, aceitando pagar ele mesmo pela viagem da esposa e do filho. O oficial tchecoslovaco de inteligência, formalmente um diplomata, camarada Jezerski, nome real František Vatsula, oficial que alguns anos antes havia trabalhado também no Rio de Janeiro, informou a Praga no dia 13 de abril de 1970 que Rios acabara de voltar e que cumpriu todas as tarefas. No encontro seguinte com o seu oficial condutor, descreveu a sua viagem até o Chile e o Peru. Entregou 2 extensos relatórios sobre os países visitados e algumas características de pessoas que apontou para a STB como viáveis para serem trabalhadas. Apresentamos aqui as primeiras páginas dos relatórios sobre os países visitados pelo agente, graças ao dinheiro da inteligência tchecoslovaca. Aqui podemos ver, por exemplo, as pessoas apontadas por Rios no Peru, Ismael Frias e Francisco Moncla, sobre os quais o oficial tchecoslovaco da inteligência escreveu que são ótimos, já que anteriormente chamaram atenção desde diferentes lugares e já planejava fazer contato com eles. O oficial da inteligência pressionou a Rios durante os encontros para que publicasse o mais rápido possível um livro sobre o Peru. Inicialmente esperava que Rios acabasse o livro ainda em 1970, mas a questão se prolongou. Somente em fevereiro de 1971, a Central da Inteligência em Praga recebeu um relatório de que o livro escrito pelo agente no âmbito da Operação AO-Inca será finalmente finalizado e em março entregue para ser impresso. Durante o tempo todo, o oficial condutor e a Central em Praga controlaram o conteúdo deste livro. Enquanto isso, já havia sido planejada a Operação Inca 2 e o agente Rios recrutar a própria esposa para que cumprisse o papel de pessoa de ligação entre ele e o oficial da inteligência, o que deveria diminuir o risco de que fosse descoberto, ou seja, diminuir a quantidade de encontros pessoais entre o espião uruguaio e o seu controlador estrangeiro. O livro Peru, Fuerzas Armadas e Revolución surgiu ainda em 1971 e essa foi a finalização formal da Operação Inca. Por esse trabalho, o agente recebeu $400 americanos adicionais. Não é possível discutir todos os aspectos desta operação, eles foram muitos e o colaborador secreto Rios cumpriu bem o seu papel em todos eles. Simplesmente foi um ótimo agente. Na época, já era o melhor agente em todo o território da América Latina. Isso também porque ele estava bem camuflado. Era difícil esperar que um honesto professor de ensino médio de uma escola em Las Piedras estivesse a serviço, ativamente e com eficácia, de um serviço de inteligência de um país comunista. As operações ativas das quais o agente Rios participou estão ativas até hoje. Até hoje, seus livros e pensamentos estão vivos, são renovados, discutidos. Até hoje o trabalho de Vivian Trias produz seus frutos e ninguém sabe que esses frutos foram plantados por especialistas da subversão, desinformação, mentira e de uma ideologia assassina que tem milhões de vidas perdidas
na sua conta. Um inimigo visível pode ser imediatamente identificado por nós e podemos tentar neutralizá-lo, mesmo que isso não seja fácil. Ao inimigo que não é visível, ninguém pode derrotar, pois não se sabe a quem se deve neutralizar. Devemos afirmar que, nesse caso, ao qual dedicamos este filme, o serviço de inteligência tchecoslovaco e o seu agente passaram no teste com uma nota 10.